te mostrar aqui os 3 pilares fundamentais aí para a gente aprender esses 6 tipos de vinhos, que vai facilitar você tanto a reconhecer os vinhos, na hora de comprar, de escolher na carta do restaurante, ou na hora de provar esse vinho, e na hora de escolher para você harmonizar, para você arrasar na sua harmonização, para você acertar no vinho, né? Aquilo que a gente sempre busca, eu quero acertar nesse vinho. Então, mas você precisa fazer isso primeiro de uma maneira fácil, de uma maneira prática, de uma maneira prazerosa também, né? De preferência divertida. E aí eu tenho 3 pilares da minha metodologia que eu vou te contar aqui, tá bom? Como é que você faz, então, para entender esses 6 tipos de vinho? Em primeiro lugar, o primeiro pilar é o pilar dos fundamentos do vinho e das uvas, né? Então, a gente precisa, sim, um pouco que entender ali quais são os tipos de uvas que existem, quais são os métodos de elaboração dos vinhos, porque é isso que separa os tipos de vinhos. São diferentes métodos de produção para cada tipo de vinho. E a gente ter essa visão um pouco mais teórica, que traz mais um fundamento para a gente, são as bases, né? É o primeiro pilar por isso, são as bases aí para a gente poder navegar por esse universo dos vinhos, por esses 6 tipos de vinhos. Agora, o segundo pilar é o seguinte, a gente tem que também chegar mais próximo do vinho, né? Reconhecer as características de cada um desses 6 tipos de vinho, porque eles são diferentes, né? Não é a mesma coisa um vinho branco, um vinho tinto, em várias características. Para isso, tem um o método DSV, que é degustação sensorial de vinhos, tá? E ele não é teórico, na verdade, ele é muito prático. Eu chamo até de treino na prática, porque ali você vai treinar, ver as cores dos vinhos, reconhecer os tipos de vinhos, estilos de vinhos pela própria cor dele. Sentir os aromas dos vinhos, aqueles aromas deliciosos. Ah, tem frutas, tem madeirados, tem herbáceos, tem chocolate, tem café, tem um monte de coisa no vinho, né? Então, você vai aprender com esse método DSV, você consegue reconhecer, sentir esses aromas. É um treino, não é mágica, mas existe uma maneira de fazer, um jeito certo de fazer isso para você realmente começar a ativar aí o seu lado sensorial para os vinhos. E, claro, provar os sabores desse vinho, levar ele na boca, sentir as características desse vinho. E esse método é bom, o DSV, porque ele é aplicável a todos os 6 tipos de vinho. É o mesmo método para você conhecer qualquer um dos 6 tipos de vinho, né? E, claro, é o que eu chamo de treino do vinho, né? Ou degustação na prática. É você degustar 6 tipos de vinhos na prática e reconhecer as diferenças e as semelhanças entre eles, as nuances, os detalhes. Isso é treino. Isso é a parte prática, tá? E o terceiro pilar? Bom, o terceiro pilar, que é o último, né, que a gente utiliza, é justamente combinar os 6 tipos de vinho com as nossas experiências enogastronômicas, ou seja, enogastronômicas, vinhos e gastronomia, né? Combinar pratos e vinhos. E aí sim é muito experimental. Eu chamo de laboratório, né? Ou de alquimia ali, porque a gente começa a experimentar os 6 tipos de vinhos com vários tipos de comida, que também é sensorial. Quando a gente aprende a DSV, né, a degustação sensorial de vinhos, ela vai te ativar né, os seus sentidos para os vinhos, mas tem um efeito colateral aí muito bom, né? Tem um efeito colateral que você também começa a perceber melhor as comidas, os pratos. Você começa a sentir melhor, você começa a ter a percepção, a colocar atenção também nos pratos que vão acompanhar os vinhos. E aí você começa realmente a viver essa experiência sensorial da combinação, de colocar junto pratos e vinhos.